Amigos da TV Serra Farroupilha, minha saudação, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. Aqui nos encontramos para mais uma edição do nosso segmento do telejornalismo local na nossa TV Serra Farroupilha. É sempre a oportunidade que a gente tem para ampliar, aprofundar temas, assuntos de interesse da nossa comunidade. Você nos acompanhando aqui nos canais 26 e 526 da NET, na sua televisão, ou então também pelas redes sociais, no Facebook, TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta, siga a nossa página, fique conosco. E também tem o nosso canal no YouTube, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra. Então, tudo para que você realmente não perca nada do que é daqui. Recebo hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha o secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano, o secretário Rafael Portolan Coloda, e também a assistente superior da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano, a doutora Eliane Dal Ponte. São nossos convidados para o programa de hoje. Nós vamos tratar sobre o decreto municipal que está em vigor desde o início da semana e que estabelece, então, as regras, estabelece como deve funcionar o nosso município, o que pode, o que não pode, nesse momento da bandeira preta, mas com a cogestão que estabelece, então, o regramento da bandeira vermelha. E é importante que também o secretário e a assistente superior, a doutora Eliane Dal Ponte, nos situem sobre como foi trabalhado todo esse assunto no final de semana. Foi um trabalho muito exaustivo por parte do prefeito, do vice-prefeito, do secretariado e da área jurídica da Prefeitura de Farroupilha também para ajustar o decreto municipal. Ele não pode ser menos restritivo do que o decreto do Estado. Ele pode ser mais restritivo do que o decreto publicado pelo governador do estado do Rio Grande do Sul. E tem um elemento importante que se chama a questão da cogestão. O governador autorizou a volta da cogestão, que estabelece algumas ferramentas para os municípios no plano de enfrentamento, de combate, de prevenção também à pandemia da Covid-19. Eu quero cumprimentar o secretário Rafael Portolan Coloda. Secretário Coloda, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Leandro. Um prazer estar contigo aqui na TV Serra. Esperamos que possamos colaborar com os amigos telespectadores. Com certeza. E também quero cumprimentar a assistente superior da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano, a doutora Eliane Dal Ponte. Doutora Eliane, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda, boa tarde, com todos os presentes aqui conosco, um prazer estar aqui. Com certeza. Bom, secretário e doutora Eliane, eu gostaria que vocês explicassem para a nossa comunidade, porque é um momento de muitas dúvidas, dada a complexidade do assunto. Desde a segunda-feira nós temos um decreto em vigência aqui no município de Farroupilha, também que estabelece a questão da cogestão. Explique para nós o que é essa cogestão, secretário Coloda. Bom, temos uma pandemia e estamos vivendo o pior momento dela. O ápice. Exato. Então, é importante que as pessoas tenham a consciência de que os hospitais estão com o limite ocupado. É só acompanhar os noticiários, pode entrar tanto no site do município como também do governo do estado, ali do distanciamento social. Vão observar que os hospitais estão cheios. E então, nós temos dois valores que são muito importantes, que é o valor da saúde, que está ligado à questão da vida humana, e nós temos também a questão da economia, que também está ligado à vida humana, e que está ligado, ambos estão ligados à dignidade da pessoa humana, ambos estão ligados a direitos muito caros às pessoas, como a questão da liberdade e tudo mais. E a gente está há mais de um ano com o cenário de pandemia, mas em nenhum momento a gente esteve com a situação tão séria como ela tem se apresentado nesse instante. Então, o Leandro pergunta o que é a cogestão. Na política sanitária em relação à pandemia, nós temos normas que elas são federais, estaduais e municipais. A norma federal dá as linhas gerais,
os estados podem ser mais restritivos que a norma federal e os municípios podem ser mais restritivos que as normas do estado e do que as normas da União. Isso teve todo um embate jurídico, inclusive chegou no STF essa questão da discussão, se os estados poderiam regrar, se os municípios poderiam regrar, e qual a amplitude que cada um poderia, porque... Inclusive tem no momento questionamento jurídico no STF por parte do presidente da República. Né? Isso, porque ele está entendendo que há uma restrição demasiada por conta excessiva dos estados. Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Bahia. Exatamente. Nesse cenário todo, na semana anterior, nós estávamos, nas 2 últimas semanas, com bandeira preta, sem a possibilidade de cogestão. Na bandeira preta, sem a possibilidade de cogestão, muitos estabelecimentos tiveram que fechar as suas portas. O que o decreto estadual chama, e a gente replica na legislação municipal, por força da legislação do estado, de que os serviços e o comércio não essencial, ele permaneceria fechado. Nós não gostamos dessa expressão não essencial. Porque o que é essencial, o que não é essencial? Essencial é aquilo que leva o alimento para a mesa dos trabalhadores, dos empresários. Tem toda uma cadeia de pessoas talvez tudo que vivem... é essencial, um pouco mais ou um pouco menos, mas tudo entra num grau de exato. Então a gente tem que respeitar a atividade das pessoas e a gente tem, por conhecer tanto o ambiente externo da onde as pessoas trabalham, né? Estamos numa passagem temporária na missão que estamos cumprindo, então a gente sabe como as coisas funcionam ali fora, então a gente sabe, né, que as pessoas precisam trabalhar. Então o momento agora ele é de muita cautela no seguinte sentido: vamos preservar a vida e a economia, evitar aquelas aglomerações desnecessárias, evitar as festas clandestinas, evitar, exato, aonde o vírus se propaga. Nós temos dito, né? Nos ambientes de trabalho, são ambientes que eles são mais seguros. As pessoas estão constantemente de máscara, fazendo constantemente uso do álcool gel ou lavando as mãos, observando distâncias. É a mesma coisa que a questão das escolas. As escolas, pelo menos até o 2º ano do ensino fundamental, elas estariam funcionando. Elas não estão, não é por força da vontade nem do município nem do estado. Elas estão fechadas por conta de uma decisão judicial tomada numa das varas da Fazenda Pública de Porto Alegre. Teve recurso para o Tribunal de Justiça, teve recurso para Brasília. Mas nas escolas também, as crianças estavam voltando e não se tinha grandes notícias de problemas. Nesse contexto todo, né, a preservação da vida e da economia deve ser observada. Então, apesar de que nós temos uma bandeira vermelha, que ela é bastante restritiva, né, vamos tentar nesse momento caminhar para que os negócios sigam e para que a gente possa ter uma flexibilização ali na frente de repente maior, para que a economia gire, as famílias se mantenham e evitando a propagação do vírus, que tantas vidas têm ceifado. Exato. Com certeza. Doutora Eliane, a questão da bandeira preta sendo mantida, ok, mas a grande notícia é a questão da cogestão, que dá ao município algumas pequenas ferramentas para poder possibilitar o funcionamento do comércio, sobretudo daqueles itens considerados, classificados como não essenciais. Basicamente é isso que coloca a cogestão. Fala um pouquinho do que é a cogestão. Sim. A cogestão, então, é essa flexibilização, né, que o Dr. Collora já havia colocado, e dos municípios, então, poderem articular e poder seguir, né, ter a possibilidade de abertura de alguns segmentos que antes, pela preta, né, estavam fechados, se bem que esta bandeira vermelha da cogestão de agora, ela já é mais restritiva do que quando havia cogestão antes, claro, porque o momento que a gente se encontra hoje da bandeira preta e essa situação dos hospitais, a superlotação, a saúde pública, né, ali nesse clima tão tenso,
ela veio mais restritiva agora do que a que tinha. Então, o novo plano de cogestão, que foi, então, protocolado ainda no domingo à noite, né? Domingo à noite. Que a MES, então, protocolou aí junto, né? E nesse momento, só fazer um parênteses, né? Que o nosso prefeito, então, Fabiano, o presidente da MES. É o presidente, né? Então, foi eleito por unanimidade. Então, para nós, além da questão do município, nós tinha também essa questão da parte da MES, né? De estarmos ali também junto. Então, a cogestão, o que permitiu? Os segmentos, né? Que são entendidos não essenciais. Aí nós estávamos falando da questão da essencialidade. O que é essencial para mim não é para ti. E aí eles colocam no geral. Então, o que temos hoje é a possibilidade, basicamente, daquele comércio, vestuário, calçadista, né? A parte de decoração, os brinquedos, essas questões todas que antes eram vedadas, agora eles podem abrir. Porém, de segunda a sexta-feira até às 20 horas. Né? Então, os que são os não essenciais, que seriam essa parte do comércio que vinha fechada, né? 20 horas, fecha tudo. O que o governador na live de sexta que nós acompanhamos, ele deixou claro, foi a questão de que a entrada às 19. Sim. Mas não é que às 20 o último entra, não, é para entrar às 19 e para as 20 fechar. E não ter, assim, o atendimento presencial, uma coisa que hoje, né, o pessoal estava ligando para nós ali. É a abertura ao público, no sábado, né, um questionamento. No sábado a loja pode atender? Pode para o teleatendimento. Mas presencial não. Mas presencial não. O Pega e Leve, eu ir lá buscar, não. Eu posso ligar para a loja, né, para o comércio e pedir e que façam a entrega. Por exemplo, um restaurante pode atender de segunda a sexta-feira, no sábado não pode. Presencial ali, né? Só que o restaurante ainda tem restrição do horário, né? Sim. Ele é só até às 18. Até às 18 horas. Né? Então depois pode, né? Até às 20. Então a gente falou teleentrega, Pega e Leve e depois o delivery, né? Isso. A partir das 20 horas. Então aí se questiona, sim, até às 17. Vai no restaurante até às 17? É complicado, né? É estranho, mas ao mesmo tempo, assim, é uma possibilidade que o governador nos colocou. Mas antes que estar totalmente fechado, ele permite que tu vás. E até posso à vontade, fazer uma contribuição. Essa questão, o nosso prefeito Fabiano hoje ele é o presidente da MESNI, então já na sexta-feira se acompanhou a reunião com o governador. Inicialmente se estava insatisfeito com a própria cogestão por ela ser demasiadamente restritiva. Mais então, forte do que edições anteriores. Então a gente estava estudando, de repente, mecanismos para tentar postular uma flexibilização, pelo que já estava vindo de notícias do próprio governador. Só que na sexta-feira de noite, quase perto da meia-noite, saiu uma liminar no Tribunal de Justiça. Antes de existir caçando um decreto que nem existia. Que não existia. Então, assim, veja um absurdo. Uma aberração jurídica. Um absurdo. Não existia um decreto, não existia um modelo de cogestão ainda. Não existia um objeto a ser caçado. Não existia isso. E saiu uma liminar do Tribunal de Justiça, ceifando a possibilidade de cogestão. Então, nós estávamos já organizados para, no sábado, nos reunirmos para começar a organizar. Isso. E aí veio essa decisão. Aí o cenário ficou pior do que estava antes. E aí se ficou tratando no sábado, no domingo, em cima de cassar essa decisão judicial. Exato. Saiu no final da tarde do domingo, que foi cassado. E aí interposto pela Procuradoria-Geral do Estado. Exato. E aí se conseguiu derrubar a liminar. E nesse meio tempo você teve que apresentar o protocolo, porque para a gente ter o nosso decreto precisaria ter o protocolo da MESNI junto ao governo do Estado. Então logo foi feito o protocolo no governo do Estado, já saiu o nosso decreto. Ainda na noite do domingo. Ainda na noite do domingo para começar a segunda-feira. Na segunda-feira. Então assim, foi bastante tenso. Muito e a gente sabe, né, da dificuldade das pessoas que sobrevivem dos seus comércios, né? Sim. Essa situação toda. Porque foram 3 semanas, né, de restrições amplas. Sim. Sim. E cabe aqui, né, colocar que entre a live do governador e o decreto que ele colocou, ele até foi um pouco flexível, né? Porque a live dele foi mais. Na reunião ele chegou a falar até expressões como toque de recolher. Toque de recolher.
Nesse da questão da sexta-feira. Isso não está no decreto. Isso, Não, ele não botou. Exato. Sim. Então, nós até estávamos mais apreensivos e aí ele foi um pouquinho mais... Bom, orientando para a nossa população, depois a gente pode entrar em pormenores também, alguns tópicos, a questão do comércio. Então, no sábado, atendimento presencial não pode. Só nos Só essenciais. os essenciais. Só nos chamados chamados essenciais. Né? Isso, que daí... Supermercados, padarias, farmácias, esse gênero por aí, né? Isso, É isso. isso aí. Restaurante não pode. E a partir das 8 horas da noite de segunda a segunda, né? Das 8 até as 5 da manhã, também nada de aberto, nada de aglomeração, tudo é vedado, né? Exatamente. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta, então, falando mais sobre o decreto que está vigente aqui no município de Farroupilha. O objetivo é orientar, muitas pessoas estão com dúvidas, o que pode, o que não pode, dá isso, não dá aquilo. Gente, calma, porque é bem técnico o assunto e realmente muda toda hora. Semana passada era uma coisa, essa semana é outra. Quiçá na próxima semana mude novamente, então vai tendo atualizações. Até quem acompanha isso tem dificuldade de acompanhar a celeridade dos passos e das mudanças. A gente volta em seguida. Ao apresentar os primeiros sintomas, dor de garganta, tosse, cansaço e perda do paladar, procure imediatamente atendimento médico. Esta atitude pode ser determinante para salvar sua vida. Uma dica Amesni. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sindlojas Farroupilha.
Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Nosso hospital está lotado. Nosso comércio está sofrendo. Nossas famílias estão chorando. Quanto mais será necessário perder? Cada um precisa fazer a sua parte. Não dá para vencer o coronavírus sozinho. Não aglomere, use máscara, lave bem as mãos. Você também pode salvar vidas. Unidos, vamos vencer. Uma campanha do município de Farroupilha. Farroupilha de todos. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui. São nossos convidados no dia de hoje, o secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano, o doutor Rafael Portolan Coloda, e também a assistente superior da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano, a doutora Eliane Dal Ponte. Estão com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra, claro, falando um pouco sobre o decreto municipal que está em vigor e que estabelece todo o regramento agora durante o período da bandeira preta, com a cogestão e as flexibilizações, enfim, as restrições previstas na bandeira vermelha dentro do plano de distanciamento social do governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu até comentava no final do bloco passado que está na semana que vem, a gente pode ter alguma alteração. Não dá para se dizer isso porque esse decreto deverá perdurar até o dia 4 de abril, até o domingo de Páscoa. Mas não se sabe, daqui a pouco o governador pode estabelecer alguma nova orientação, então vamos ficar atentos. Tudo muda, não mais num dia, em uma hora e até menos de uma hora, é tudo muito rápido. Doutor Coloda e também doutora Eliane, acho que é importante a gente colocar a questão de quantas pessoas pode dentro dos ambientes, o PPCI, o Programa de Proteção e Combate, Proteção e Prevenção e Combate a Incêndios, ele estabelece como é que as pessoas, os lojistas, os proprietários devem regrar essa questão também. Começamos com a doutora Eliane. Sim, então a questão coloca basicamente na parte do comércio, então, além de seguir todas aquelas normativas da higiene, higienização das mãos, o uso da máscara. Também, então, é uma pessoa a cada 8 metros quadrados, tá? Para o cliente atender.
E além disso tem que afixar cartazes da capacidade máxima que é permitida conforme o seu PPCI, né? Que eles fazem. Também a questão, isso no comércio. Nos restaurantes, então, 4 pessoas, né, na mesa, tá? Com distanciamento entre uma mesa e outra, 2 metros, são os básicos que a gente tem ali. Nas academias, então, eles frisam a questão para atendimento da saúde, também com a fixação de cartazes, como nos bares, restaurantes, a mesma coisa. E nas academias, porém, é uma pessoa a cada 32 metros quadrados, sendo que não pode ter aquelas atividades coletivas, né, de danças, aquelas atividades que tu faz em grupo, essas estão vedadas, somente atendimento individualizado e a possibilidade de pelo menos um profissional para 2 pessoas o máximo, mas mantendo esse distanciamento de uma a cada 32 metros quadrados, né? Essas são os principais que eles alteraram, além de ter toda aquela higienização, cumprimento do horário. Claro. A questão da indústria entra também ou não entra? A indústria praticamente ela ficou com o mesmo regramento, na maioria é 75% dos trabalhadores. A maioria dos casos, né? A maioria de todas, pelos que a gente verificou, não tiveram alterações ali. E eles não têm aquele distanciamento que eles têm que ter no próprio refeitório, cumprir todas as normas, né? A parte da indústria da MAT veio mais ou menos como... Transporte também, né? Transporte, sim. Municipal, mesma coisa. Cuidar. Não mudou nada no transporte municipal, não. Né? As coisas mais básicas da mudança... Nem no transporte dos trabalhadores, né? Esse não. É mais assim, a abertura desses segmentos que estavam vedadas. Os pet shops que antes estavam abertos tão somente para casos de saúde dos animais, agora não. Então, no sistema de PEG e leve pode... Né? Os salões de beleza, barbearias, estéticas que estavam, então, fechados, esses podem abrir de segunda a sexta, né? Até às 20 horas, aquele horário, respeitando também uma pessoa para cada 8 metros quadrados, com, principalmente as estéticas, os salões de belezas ali, barbearias, com agendamento, né? Tem que ter agendamento, e também a fixação dos cartazes da quantidade de pessoas permitidas. É importante deixar claro de que as estéticas, salões de beleza, barbearias não podem ter atendimento presencial no sábado, né? No sábado não, só de segunda a sexta-feira. Certo. O comércio pode ter atendimento, então, via teleentrega no sábado. Sim. Pode trabalhar com mão de obra ou somente com os proprietários? Não, aqui ele não coloca, não estabelece. Né? Não estabelece, então a gente entende que pode haver, né? Pode, vai ter o seu colaborador, né? A gente também coloca que na dúvida, né? As entidades, então procurem suas entidades de classe, né? Que podem orientar também na parte jurídica deles quanto ao funcionamento. Mas mais ou menos assim, é aquela notícia boa de poder pelo menos abrir um segmento que estava fechado há mais de 20 dias. Né? Claro. E talvez não trabalhando com toda a capacidade laboral, sim, mas pelo menos mantendo a atividade econômica em andamento, que vinha sendo muito reivindicado pelas próprias entidades e pelos lojistas, comerciantes e o pessoal do setor de serviços. As manifestações elas foram intensas nesse sentido, e com razão, né? As pessoas estão lutando pelo direito de trabalhar. A gente vê a situação, por exemplo, das escolas ali, as escolas particulares, a escola pública, né, também, é uma situação bastante delicada. No ano passado, antes, né, de eu estar, por exemplo, nessa função, nós conversávamos sobre o novo normal. Esse novo normal ele está estendido já por tempo demais, né, e se tornou normal mesmo, né, o afastamento, o distanciamento. Só que, infelizmente, a questão da saúde ela está exigindo agora mais até do que naquele tempo, porque agora os números eles estão piores, e a gente percebe que a capacidade de atendimento ela se reduziu bastante. Isso que foram feitos investimentos ali para abrir mais leitos, né? Inclusive no hospital, na UPA, né? Na UPA não, no Centro de Referência ao Coronavírus, inclusive com atendimento 24 horas, né? Mais testes foram adquiridos. Mas hoje, assim, se fosse investir mais e mais em equipamentos, nem as equipes não têm. Teve aquela notícia de Caxias, né? Médicos deixando de trabalhar porque não aguentam mais. A questão física e emocional.
Então, eu tive a oportunidade na terça-feira, durante o dia também, de ter uma entrevista via plataforma Zoom com o presidente do CIMERS, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Fiquei impressionado, porque no Brasil, segundo ele, já são mais de 400 médicos que perderam a vida vítimas da Covid-19. Aqui no estado chegamos a cerca de 2 dezenas de profissionais da área médica. E tem médicos que estão pedindo transferência, mudança de área de atuação, porque está muito desgastante essa questão da Covid, e na questão das UTIs, não é qualquer médico, né? Sim, tem que ser um Sim. intensivista, Tem que tem ser uma formação intensivista. Tem que específica. ter um Exato. conhecimento, né? Um leito você compra, mas um intensivista, quanto tempo precisa? Uma pra formar? cama, um Exato. respirador, a aparelhagem é fácil, né? Mas Estão faltando equipes humanas. Né? Exato. Então a gente está nesse momento que é difícil, mas mesmo no momento difícil, a preservação do trabalho, da renda das pessoas, da dignidade, ela é extremamente importante. E necessário. Por isso que, na medida do possível, né, as pessoas devem consumir sim, para manter todo o ciclo da cadeia econômica, mas se afastar naquilo que é desnecessário para esse momento. É a questão do que é realmente prioritário e fundamental para a vida humana, né? Porque eu também defendo a tese de que saúde e economia precisam andar juntas. Agora, uma não pode abusar da outra, tem que haver um equilíbrio nesse sentido, né? E até para justificar, só queria fazer, não é a pauta do programa também, mas enfim, o grande volume de recursos financeiros que a gestão Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini tem repassado para o nosso hospital aqui em Farroupilha. Porque nós temos no nosso hospital 20 leitos habilitados pelo governo. O que significa habilitação? O governo federal custeia parte do custo total desses leitos. Não é o custo todo, mas vem boa parte do próprio governo federal. E outra parte, então, tem o ente estadual e também o próprio município de Farroupilha. Só que o nosso hospital aqui tem tido 25, 28, 30 pacientes na UTI, em leitos de UTI que foram criados, alojados dentro da estrutura do hospital. E quem tem pago a conta? O hospital ou o município. Então, em 2 meses da gestão Fabiano e Jonas, janeiro e fevereiro, pouco mais de 2.400.000 reais foram estendidos do recurso do município para o nosso hospital aqui de Farroupilha. É claro que o bolo orçamentário do hospital ele é composto também por recursos da União, por recursos do governo do estado, por recursos, embora muito pequeno, mas tem recursos de municípios que compram serviços aqui no nosso hospital e ainda tem os planos particulares, os planos de saúde que também acabam repassando recursos para o nosso hospital. Só para fazer esse comentário, inclusive o município está aguardando a habilitação do governo do estado ou do governo federal de mais 5 leitos de UTI. Semana passada foi encaminhado o pedido nesse sentido também. Doutora... Só uma observação, né? E não é só os hospitais públicos ou filantrópicos que atendem demandas públicas que estão esgotados. Com falta de espaço. Exato. Hospitais que trabalham com planos de saúde ou hospitais dos planos de saúde também estão, né? É direto, né? Direto. A situação é tanto no SUS público quanto e particular. Claro, perfeito. E isso aí prejudica também, porque uma pessoa que tem um acidente de trânsito e vai precisar de um leito de UTI. Vai aonde? Exato. Se não tem? Esgota todo o sistema, inclusive para outras doenças. Então o problema acaba não sendo apenas a Covid, né? Eu quero colocar uma frase aqui dita pelo teu colega secretário Clarimundo Grillman. Na semana passada, numa entrevista, ele disse que muitas pessoas, amigos ou outros municípios, acabam ligando para ele pedindo leito no hospital de Farroupilha. Aí ele disse assim, bom, como é que eu vou ter um leito no hospital de Farroupilha se eu estou com o hospital ocupado? Eu vou ter um leito no hospital de Farroupilha só se eu tirar alguém que está internado. Então, é uma situação de escolher, esse sai, para entrar esse. Gente, é triste essa situação. Bom, eu quero voltar, doutora Eliane, voltar nessa questão, eu sei que não pode, mas enfim, oriente. Escolas de educação infantil, escolas da rede municipal, rede estadual de ensino, não é um município que regra, mas enfim, não pode ter aula no momento, né? Então é como nós tínhamos colocado antes, né, doutor Collor também, a questão delas estarem fechadas e não tendo essa previsão, que em que pese, né,
a bandeira vermelha permitir, mas ela coloca assim, quando permitido, né? Então, nesse momento não está permitido, não pelo decreto, nem do Estado, nem municipal, e sim em virtude de uma decisão judicial, né, de uma associação de pais da democracia, né, que entrou, e aí vedou. Então, em virtude disso, né, essa liminar eles não conseguiram caçar ela, mesmo que o Estado tenha recorrido, mesmo a nível, né, de Supremo, manteve. Então, por hora, infelizmente, não podem atender. E isso, nem as escolas de educação infantil, né? Não, que antes era permitido, né, essa creche, né, e as escolas de ensinos fundamentais, primeiro e segundo anos. Hoje não mais, só o remoto. E todos nós aqui somos pais, né? Sim. E todos sabemos das dificuldades. As dificuldades e assim, ó... A saúde mental das crianças acaba sendo prejudicada. E a própria disparidade que vai ter em relação a quem consegue ter acesso a alguma educação e quem não consegue ter acesso, ou acesso até tecnológico, tudo mais, isso aí eu tenho certeza que vai dar muito problema ali na frente. Pega quem está na época de alfabetização, tudo, vai ter um déficit em relação a uma ou outra criança dentro da mesma escola, às vezes, né? Sim. Alguns pais conseguem dar uma atenção maior, outros já não conseguem. Uns perdendo emprego porque não tem com quem deixar a criança, porque daí nós comentávamos hoje, né, pela manhã, vai deixar com os avós, mas aí eles também são grupo de risco, tu não pode deixar com os avós. Então alguém acaba perdendo emprego. Ou alguém perde o emprego, ou tu expõe os avós, ou tu reúne crianças que ficam aglomeradas em sabe-se lá onde. Então, essa questão das escolas aí... Ela precisaria ser revista. Com urgência, porque da forma como está, ela causa mais problemas do que... Se eles estivessem indo para a escola. Na escola, lá também estariam protegidos, como nós no trabalho. Assim, ó, a minha filha vai para a escola, eles pedem mais de uma máscara por dia. Sim. Já sabe o uso do álcool, já sabe que tem que manter um distanciamento ali dentro dos professores e quem está cuidando sempre muito atencioso, tanto no contraturno quanto na escola que ela vai. Eles estão mais seguros aí do que indo para casa dos avós, muitas vezes expondo os avós a risco. Exato. Com certeza. Bom, doutor Collado, um outro assunto que eu quero tocar, já encaminhando o programa também, a questão da fiscalização. O decreto está ali. O que é um decreto? As pessoas são obrigadas a cumprirem o que reza um decreto, que estabelece um decreto. Como está agindo a fiscalização da Prefeitura de Farroupilha? E uma segunda pergunta, quem descumprir o decreto, quais são as punições passíveis ou possíveis? Então, assim, tem uma portaria que está regendo a fiscalização nesse período de pandemia. Participam ali diretamente 3 secretarias. Né? Claro que o gabinete está sempre de olho no que está acontecendo. Mas, assim, a vigilância sanitária, que é a parte da saúde, que as normas são sanitárias, porque elas defendem a saúde, né? Então, a Secretaria de Saúde, com a vigilância, a Secretaria de Finanças, para a questão das atividades dos estabelecimentos, e a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, que nós temos a Guarda Municipal, que ela está lotada na nossa secretaria. Então, assim, eu quero agradecer a todos os servidores, né? São todos servidores de carreira, os fiscais, os guardas, que eles estão desempenhando um trabalho com jornadas extensas. Se somam a essas equipes também a ouvidoria, né? Que tem o Christian, está cuidando também do recebimento das denúncias. De relações com a comunidade. Isso, então também, e o Cláudio Amar Pegoraro, que ajuda o Christian nessa parte, a Janine na vigilância sanitária, enfim, todos esses servidores estão se empenhando muito para termos a fiscalização. Além da fiscalização do município, a Polícia Civil e a Brigada Militar pelo Estado também exercem um papel importante. Nesse final de semana passado agora, inclusive, foi fechada uma festa clandestina, a Brigada... No bairro Industrial. Isso, agiu. E já houveram fechamento de outras, e algumas que se teve denúncia, trabalhando em conjunto, o município e a Brigada conseguiu, inclusive, evitar festas que estavam programadas com estruturas montadas e elas não aconteceram em função de uma ação preventiva. Então, isso está sendo feito, né? A parte do município mais em relação a estabelecimentos, a Brigada
mas em relação ao que está fora dos estabelecimentos comerciais. Sim. Vamos dizer assim. E que necessita daqui a pouco de uma ajuda, né? Hoje tem penalização até para quem não usa máscara, né? Aqui em Farroupilha? Existe a norma prevendo a penalização. Mas multa tem? Está sendo aplicada? Eu teria que ver com a fiscalização como que eles estão conduzindo, mas a possibilidade jurídica de multa existe, né? A nossa fiscalização, ela tem primado, porque assim, é um momento também que a gente tem que entender a situação das pessoas. Ela é muito orientativa, agora no descumprimento das orientações, até porque está mudando toda hora, a gente recebeu esse decreto essa semana com novas regras, então passa as orientações, descumprindo, aí acontece a penalização. Né? Com certeza. Secretário, quero deixar a palavra final à disposição de vocês. Vou iniciar com a doutora Eliane Dal Ponte, assistente superior da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. O que mais pedir a compreensão da população, né? É o momento em que a gente tem que... Eu não digo que não é a nossa liberdade que está tolhida, mas a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. É o momento que a gente tem que, cada um fazer a sua parte, né? Parece que isso é muito importante. Isso com certeza. Agradecer a oportunidade, nos colocar à disposição, né? A comunidade também pode nos procurar ali na prefeitura o que precisar. Também colocar que o município fez cards, né? Informativos também, trabalhando bastante na questão da informação e prevenção, uma melhor compreensão, mais assimilado todos esses novos regramentos do Estado nas nossas redes sociais, né? Então tem os cards que o pessoal da imprensa fez e ficou muito bom o entendimento. E pedir a colaboração de todos, né? Como a gente falou amplamente, porque muitas vezes uma atitude irresponsável de uma pessoa acaba prejudicando todo um setor. Para nós continuarmos na cogestão e daqui a pouco flexibilizar mais para que a gente possa voltar uma bandeira vermelha normal, até a laranja, depende de todos nós, cada um fazendo a sua parte. Então, a colaboração de todos. Muito obrigada. Com certeza, obrigado. Doutor e também secretário Collor, o que mais? Para a gente fechar, ao mesmo tempo em que eu agradeço a oportunidade. Agradecer a oportunidade de conversar com os teus seletos telespectadores, né? A gente sabe que o que é dito aqui chega em diversos lares. E realmente, nesse momento em que a gente está com os números desse vulto, pensar em preservar a saúde e a economia. Preservar o trabalho, a renda das pessoas e também a saúde. Então, evitar as aglomerações que são desnecessárias e trabalhar com segurança. Agradecer, né, também todos os servidores do município que estão trabalhando nisso. Não é fácil, é uma tarefa bastante complexa. O pessoal que está no hospital, no pró-saúde, e dentro do município, a doutora Eliane tem virado noites também, trabalhando, a gente sabe do empenho que todos têm tido. Então, vamos tentar, né, cada um dentro das nossas responsabilidades, um cuidar do outro, para que a gente possa sair dessas mais fortes. Com certeza. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Sempre importante colocarmos a comunicação para a nossa população, a orientação. A gente não é que as pessoas estejam desinformadas, é que tudo está mudando muito rápido e a gente não consegue assimilar daqui a pouco o entendimento de todas estas mudanças. Por isso que hoje, então, a presença aqui do secretário Rafael Portolan Collor, secretário de Gestão e Desenvolvimento Humano, e também da doutora Eliane Dal Ponte, que é assistente superior da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano de Farroupilha. Obrigado pela presença. Me permita levar um abraço todo especial ao doutor Paulo Dal Ponte. Ele sabe do carinho e da admiração profissional que eu tenho por ele, então faz tempo que eu não o vejo mais, deve estar nos hospitais também trabalhando bastante. Um abraço, doutor Dal Ponte. Nós chegamos ao final da nossa entrevista do dia, um grande abraço a todos vocês. O recado é o mesmo, vamos nos cuidar, vamos continuar nos cuidando. Máscara, álcool gel nas mãos, evitar a aglomeração de pessoas, cuidado com os encontros familiares também. Vamos dosar nesse momento, a gente não pode extrapolar, porque senão nós vamos demorar mais tempo ainda, vai ser mais puxado para todo mundo. A gente sabe que a vacina teria que vir mais intensa, ela não está vindo com a intensidade que viria. Então, até que a gente não tenha vacina na proporção que deveria ter, os nossos cuidados são mais do que nunca
fundamentais. E eles vão continuar depois também com a própria vacinação. Um abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia.